Então, vamos lá. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom? Então, vamos dar início às nossas lives do ano de 2026 aqui, tá bom? E a ideia é que a gente possa tentar, né, com uma certa frequência, né, trazer um pouco mais de conteúdo técnico, entre outros convidados que a gente sempre vem trazendo. E é interessante que a gente possa também, né, mesclar um pouquinho, né, trazer um pouco mais a parte técnica e um pouco mais de teoria. No caso hoje, nós vamos trazer um pouquinho mais também de teoria, certo? Um tema que ele é bem recorrente, ele é bastante falado, por sinal, porém, poucas pessoas têm esse hábito, né, têm essa rotina, esse processo dentro da sua empresa. E ela é de extrema importância para a detecção de ameaças que, né, ainda não foram detectadas. Parece até estranho, né? Se não, é ameaça que não foi detectada. Você vai entender. Você vai começar a entender um pouco. Tá? Então, eu trouxe alguns cenários para a gente ver, analisar alguns casos de uso, e aí a gente vai poder desmistificar um pouquinho o que é o threat hunt. Né? Então, é algo bem interessante que vocês vão ter a oportunidade de uso e ver alguns casos de uso. Deixa eu só fechar aqui no WhatsApp. Ficar fazendo barulho. Vamos desconcentrar aqui. Vamos lá. Compartilha minha tela com vocês. Aqui. Diary. Todos conseguem ver, né? Dá um joinha aí, tudinho, para vocês. Eu estou com a tela hoje. Então, vamos lá. O que o SOC não vê, né? Contos de causos, threat hunt, né? Até foi uma coisa engraçada, pessoal, que aconteceu. Umas pessoas até me chamaram para falar sobre essa palavra causos, né? Ah, tá errado, é caso. Então, só para... Existem algumas regiões do país, né? E o pessoal costuma ter esse termo, né? Causa, né? Nada mais é do que um conto que é uma história que é contada, né? Sobre um fato que ocorre, né? Pode ser envolvido no folclore ou um caso, né? Então, em rodas de conversa e tal. E assim, a ideia dessa live é trazer bastante isso, né? É uma coisa assim, não é algo técnico, mas assim mais descontraído, né? Para que a gente possa entender, na verdade, né? Seja algo um pouco mais didático. A ideia é que vocês possam ter em mente do que é um processo de threat hunt, como é que esse processo de threat hunt ele pode trazer uma camada a mais de visibilidade para o SOC, né? Até mesmo uma celeridade para o SOC, uma coisa de extrema importância. Tá? Por quê? Até coloquei a frase aqui. Alertas, eles detectam. O threat hunt ele vai descobrir. Tá? Então, ou seja, ele vai mais além do que os alertas se tem nas ferramentas de monitoramento em um SOC. Bom, para quem não me conhece, fazer aqui a apresentação rápida. Meu nome é Wagner Souza, né? Então, sou especialista na área de segurança. Então, eu trabalho numa empresa alocada no Porto Digital em Recife. Sou instrutor aqui da Quad Academy, dos treinamentos, né? Sempre Response Part 1, 2, o Threat Hunt, né? Ministrando também as lives com vocês hoje. Sou membro do SOC Brasil, na parte de gestão de vulnerabilidades. Faço reportes semanais para o pessoal faz a reportagem lá. Tem minha formação aqui, né? Formação acadêmica, eu tenho 2 especializações, né? Nessa área de segurança, né? Minha formação base, né? Superior é a parte de rede, né? Tecnologia em rede de computadores, eu tenho algumas certificações também de mercado hoje, tá? Tá aqui o QR Code, caso vocês queiram se conectar comigo no LinkedIn, tá? Tem também o meu blog, que eu sempre estou escrevendo, inclusive esse ano eu vou voltar a escrever, tá? Eu tenho dado uma paradinha em 2025, mas em 2026 eu pretendo já trazer coisas novas, com foco na área de segurança, gestão de vulnerabilidades e threat hunt. Tá bom? Então, fique à vontade aí para escanear ou procurar lá no LinkedIn Wagner Souza, né? O Wagner S. Ponto, né? Que já está abreviado. Tá bom? Então, vamos lá.
Eu não sei se todos aqui trabalham em um só. Tá? Talvez não. Talvez você trabalhe na parte de segurança, seja analista de segurança, mas não tem um só. É o analista que dá o apoio a uma equipe de infra, uma equipe de TI. Está alocado na equipe de infra, na equipe de TI. Tá bom? Não especificamente em um só. Tá? Em uma equipe com foco no monitoramento de segurança, monitoramento, prevenção e detecção de ameaças cibernéticas. Tá bom? O SOC ele é muito importante na empresa porque ele vai trabalhar diretamente com o negócio da empresa. Ou seja, enquanto o NOC ele tem a importância de olhar para os ativos de TI, mantê-los disponíveis, a parte de rede, configuração, o SOC ele vai olhar com uma camada de segurança para esses ativos e correlacionando com o negócio. Então, o que é que pode impactar? Quais são os ativos mais importantes que, uma vez que a tríade de segurança, confiabilidade, disponibilidade, integridade, uma dessas três ou mais de uma forem violadas, o que é que pode trazer de impacto para o meu negócio? Então, o software vai olhar para o negócio, ele vai olhar para isso. Aí ele é constituído, tem um ciclo aí, que é constituído uma tríade também, que vai fazer parte, né? Que são as pessoas, processos e tecnologias. Então, é muito complicado você tentar montar um SOC ou dizer que tem um SOC se você não tiver esses três elementos. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas que vão atuar diretamente naquela área de segurança. Então, pode ser analista, engenheiros, gestores. Então, eles estão ali, são as pessoas, né, que vão estar ali organizando todo o setor e fazendo as tratativas. Agora, se eu tenho essas pessoas direcionadas ao meu centro de operações de segurança, eu preciso ter o quê? Direcionamento. O que eles vão fazer? Então, surgiu um alerta. O que eu faço com aquele alerta? Como é que eu trato aquele alerta? É um incidente? Como é que eu sei identificar se é um incidente de TI e se é um incidente de segurança? Tá? Então, tem essa diferença. Um incidente de TI que ocorre, e tem um incidente de segurança. Como é que eu sei? E se for incidente de segurança, a quem eu vou acionar? Como eu vou tratar esse incidente? Existe uma outra equipe? Se eu SOC, muitas vezes, quando se tem um SOC ele faz tudo. Faz o hunt, faz a resposta do acidente, CTI faz tudo. Mas no cenário, num cenário assim, um pouco mais robusto, podemos dizer, o SOC ele vai acionar a equipe de CISANT, né, que vai lá fazer a resposta a incidentes. Tá bom? Então, o que é que as pessoas que fazem parte do SOC elas vão fazer? São os processos. Então, aí você tem o playbook, tem o rollbook, tem a triagem, planejamento, entre outros documentos que vão orientar toda a parte processual. O que é que eles devem fazer em dado momento que ocorrer alguma situação. Aí agora nós temos as tecnologias. Inclusive, a parte dos processos, ele vai ter também os procedimentos. O que é que eu vou fazer, por exemplo? Como é que eu faço a implantação de um CIEM? Se é o SOC que faz, se o SOC tem uma equipe de sustentação, tem que ter um procedimento para fazer isso. O que é que vai coletar de logs? Preciso disso, disso e disso para ser coletado de logs para ter visibilidade. A mesma coisa são os firewalls. Então, a equipe de SOC ela gerencia um firewall, um AF. Então, quais são as policies que eu devo criar? Como é que eu devo fazer a configuração? Os NATs, por exemplo, muito importante isso. Quando eu devo evitar utilizar o NAT ou não, entendeu? Então, tudo isso faz parte da tecnologia, que o SOC também pode gerenciar ou não. Às vezes, o SOC ele fica mais concentrado na parte de monitoramento e detecção, ou seja, um uso de ferramenta de CIEM, uma gestão de um antivírus, que tem um painel, onde você consegue ver toda a situação dos endpoints, se está vulnerável ou não, se teve alguma ameaça, um EDR da mesma forma, ou até mais configurando equipamentos de borda, um firewall, um NDR, um DLP, né? DLP da vida, uma de gestão, né? Você tenha, enfim. Então, essa é a trilha que compõe o software. Tá bom? Então, para que eu possa ter um software, eu não preciso ter um espaço físico alocado. Se tiver, melhor, né? Mas eu preciso ter esses três elementos: pessoas, os processos que vão ser trabalhados por essas pessoas e as tecnologias que essas pessoas vão manusear. Então, aí eu já tenho o meu software. Tá bom? Porém,
existem alguns desafios para quem trabalha na área de software, quem trabalha efetivamente com software, ou até mesmo você trabalha com a área de segurança, talvez seja você e outra pessoa trabalhando com a área, gerindo, né, parte de segurança e gerindo ativos também com esse foco. Então, os SOCs tradicionais, eles vão operar operam no modo reativo. Quando eu falo modo reativo, às vezes não tem uma quantidade X de pessoas para atuar. Então, assim, você vai esperar muito por alertas. Né? Então, o que é que vai acontecer? Dependendo da configuração que você fizer, vai acontecer isso aqui, ó, sobrecarga de alertas. Ou seja, a tua ferramenta de monitoramento está te entregando muitos alertas. E como diz a pesquisa aqui, ó, 45%, quase metade desses alertas são falsos positivos. Ou seja, é uma situação que está correndo ali que parecia ser ofensiva, mas não é. Mas por quê? Porque não foi feito, podemos dizer, um tuning na ferramenta, um ajuste fino, uma criação de baseline, uma conversa até mesmo com o cliente. Cliente, isso aqui é para você normal? Não é. Então, é anômalo, vamos investigar. Bom, então tudo isso tem que ser feito lá atrás. Mas esses aí são os problemas que o SOC também enfrenta. Né? Às vezes o cliente não sabe nem o que tem. Então você vai ver aqui, já no finalzinho, na parte, né, prática, que uma simples busca vai ter tanta informação que talvez se você fizer a mesma coisa aí na sua empresa, você vai ter uma surpresinha, né? R$ 2 é uma surpresa misteriosa, certo? Outra situação interessante é a visibilidade fragmentada. Veja, hoje nós temos ambientes on-premise e temos ambiente e até soluções em cloud. Talvez a tua infraestrutura possa estar em cloud ou apenas uma aplicação esteja lá na cloud. E a outra, a tua outra infraestrutura está on-premise, ou seja, local, no teu data center. Então, o que é que vai acontecer aí? Você vai ter mais ferramentas gerando logs, eventos de rede, alarmes. E aí você tem outro problema, né? Porque aí você tem, às vezes, tem situações que o custo, aqui na parte de visibilidade fragmentada, o custo, às vezes, de você ativar uma auditoria uma ferramenta em cloud pode encarecer. Aí você vai ter que ter fazer uma situação de controle, ou até mesmo você não consegue trazer para o teu CIEM esses eventos de segurança, então você vai ter que gerenciar diretamente na plataforma. Então, já é outra ferramenta para você, para o SOC olhar. Então, veja aí como vai aumentando. Né? O leque ele começa a aumentar o escopo, né? Quando não se tem um escopo bem definido. E outra coisa também que é mais preocupante é, então, imagina toda essa situação. Isso aqui é só um pouquinho, né? Existem outras coisas que, assim, que são gaps no SOC, mas, assim, essas são as principais que eu quis trazer para vocês aqui. E a outra coisa importante são os ataques cada vez mais sofisticados. Então, você vê hoje existe ataque, né, ferramentas do EDR Kill, né? Ou seja, ferramentas que desabilitam o teu EDR e fazem o que eles quiserem ali. Tá bom? Então, ou seja, são ferramentas muitas vezes sofisticadas aí. Técnicas sofisticadas que os atacantes utilizam. Então, imagina, nesse embaralhado todo de situação aí, onde o pessoal só que fica. Né? De um lado ele tem que proteger, mas também tem que dar uma resposta rápida. E agora? O que ele faz? Então, são situações, né, por exemplo, os APTs, né? E aqui uma dificuldade que tem, porque muitas das ferramentas, olha, tem um problema hoje, ó, não entendem DTPs, vão entender mais assinaturas ou IOCs. Aí é outro problema que você tem. Porque você vai depender de informações de trace feeds, vai depender do seu fornecedor, do fabricante, gerar esses feeds, esses IOCs, para que você possa, para que a ferramenta possa ser retroalimentada. Só que, se você não tiver ferramentas que entendam o comportamento, que chama behavior, né, ou análise de entidades, e TTPs, você vai cair em problemas aí, né? Você vai ter mais um gap, tá bom? Deixa eu só fazer um complemento aí que você está falando aqui. Um erro que é muito comum da galera é utilizar regras de default de CIEM, por exemplo. Montei aqui no laboratório,
Pega aqui o exemplo do ASO. Peguei aqui o ASO, vai vir lá 3.000 e lá vai o trem de regras, como default, e acha que está seguro porque tu rodou lá um Hydra, sei lá, um Caldeira da vida, disparou os alertas, né, porque eles já são mapeados, e acha que está pronto e pega esse tipo de ação e replica no ambiente corporativo, né? E eu sei, você sabe que uma coisa que bate muito é cada negócio ele funciona de um jeito. Então, um exemplo aqui, uma regra que, entre aspas, seria alta, talvez para o negócio ela seja média ou até baixa. Uma regra que o cara faz um acesso de madrugada e vai disparar um alerta alto no CIEM, para o negócio é comum, porque o negócio é 24/7. Então, precisa entender o contexto que você está, né? E o outro ponto também é, você pode ter 50 ferramentas integrando o CIEM. Quanto mais ferramenta, mais log, mais consumo, mais gasto e mais resultado de falso positivo para você ter que fazer passe das regras e quebrar as regras para poder extrair daquele bruto, né? De logs que você vai chegar, né? De gigalog, para poder dar ali, tu pegar ali, sei lá, tu tem 1 tera de logs, tu vai pegar ali 100 gigas, muito aqui, né? Para ser logs válidos, né? E menos aí falsos positivos possível. Então, por isso que o que isso é muito importante, né? Para as pessoas entenderem, olha, o lado de casa não é o mundo real. O lado de casa, para você entender, pegar uma experiência, pô, como é que cria uma regra, como é que é a integração, como é que funciona o alerta. É para esse contexto, mas no mundo real as coisas são muito mais complexas. É isso. Exatamente. Então, assim, mais uma situação aí onde o SOC ele tem que enfrentar, né? Que é a realidade. Tem muitas empresas hoje, né? Então, tudo que a gente está pontuando aqui não é nada assim, coisa da cabeça da gente, né? São coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Né? Então, assim, quanto mais insights você tiver, melhor para você. Então, assim, quanto mais ajuste na ferramenta, claro, né? Também tem aquela questão que eu falei, né? Às vezes você não tem braço suficiente, mas, assim, na medida do possível, procurar sempre ter esses ajustes, né? E essa coesão na hora de você tratar dessas ferramentas de monitoramento, né? Principalmente para não deixar passar nada que seja importante. Bom, e agora nós vamos para a parte de fato. O que seria o Threat Hunt? Não sei se todos que estão aqui têm o costume de fazer, ou já tiveram a oportunidade de fazer o Threat Hunt, tá? Mas é interessante que você comece de algum ponto. Não precisa, tenho que ter uma super equipe, não. Tenho que ter ferramentas X e Z. Não, você vai ver que a gente vai fazer alguns hunts aqui e basicamente eu vou utilizar a internet para isso. Tá? Eu não vou precisar, não vou utilizar, claro. Nos treinamentos que na ministra, a gente utiliza algumas ferramentas, mas a gente procura fazer com que o aluno tenha que ele trilhe, né, crie insights, né, entenda como é que funciona o processo, independente da ferramenta ou independentemente do que ele for utilizar, ele consiga alcançar o seu objetivo. O Threat Hunt, ele é uma atividade puxa para ameaças ocultas. Então, vamos lá. O que é ameaça oculta? Porque a ameaça ela pode estar dentro do ambiente. Se ela está dentro do ambiente, o Threat Hunt vai te ajudar a diminuir o tempo de permanência da mesma. Tá bom? Então, vamos lá. Passar aqui você está pedindo e fazer algumas, trazer para vocês diferenças, tá? Então, essas ameaças, ela pode ser um malware, uma de ameaça, né? um ransomware group ou um APT, posso estar investindo lá, alguma campanha, que não foram detectados pelo quê? Pelo sistema de monitoramento de detecção. Então, você tem o CIEM, o antivírus, o IPS, e a ameaça bypassou isso aí. Ou seja, ou até mesmo eles não conseguiram detectar de alguma forma. A ameaça está lá, conseguiu fazer toda a movimentação lateral, roteamento, e as ferramentas não conseguiram detectar. Tá? Então, é algo mais proativo. Você vai fazer regularmente a procura de ameaças que vai passar o monitoramento de detecção.
Então, o que acontece? No Threat Hunt, ele é diferente da resposta incidente da equipe. Por quê? Porque, veja, no Hunt, você vai detectar a ameaça. Uma vez que a ameaça é detectada, então imagina que detectou a ameaça ali, eu sei que existe um ato de ameaças tentando fazer uma exfiltração de dados, ou tentando fazer uma evasão de defesa. O que eu faço? Eu vou trazer os meus achados, artefatos, IOCs, tá? IOAs também, né, que é a forma que ele está operando ali, e vou encaminhar para a equipe de CISANT. A equipe de CISANT, agora sim, ele vai fazer todo o processo de resposta a incidentes. Então, quem já participou dos cursos, né, do parte 1 e parte 2, você vai ver que existe, principalmente parte 1, né, você vê que tem um processo todo de detecção, né, contenção, erradicação, recuperação. Então, quem vai fazer não é a equipe de Threat Hunt, vai ser a equipe de CISANT. Claro, né, isso aí no melhor cenário. Muitas vezes, a mesma pessoa que faz o Hunt vai ter que fazer também toda essa tratativa, vai deixar lá a ameaça por lá, tá bom? Mas aí é importante você entender o seguinte, já sabe a diferença. Então, o Threat Hunt, ele vai detectar a ameaça, que talvez ela possa estar na sua empresa, ou talvez a sua empresa seja alvo dessas ameaças, e você precisa identificar uma situação de que existe um RP na minha empresa, está publicado para a internet, esse RP está vulnerável. E às vezes o fabricante nem sabia disso. Então eu vou lá, observo, utilizo uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade, de análise de vulnerabilidade, observo algumas informações e repasso. Isso é um hunt. É uma opção, é uma forma de você fazer hunt também. E aí ele vai tomar toda a tratativa. Quando o ataque ele é manifestado, aí sim, aí precisa ter uma resposta. Já é uma outra equipe que vai fazer toda essa tratativa. E aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos alguns tipos de threat hunt, tá? Não dá para explicar tudo detalhadamente, tá? Muita coisa, muitos exemplos que tem que ser dado, mas assim, só para que vocês tenham um overview do que é o threat hunt. Então, ele pode ser baseado em hipóteses, ele é mais estruturado, tá? Ou seja, ele podemos dizer que é mais de alto nível. Isso aí, por quê? O que você vai criar? Você pode trabalhar com um relatório CTI. Então, imagina o seguinte: imagina que sai um relatório da, da Red Canary. Então, ele traz lá as principais ferramentas que estão sendo utilizadas pelos atores de ameaça, mapeio dos atores de ameaça. Então, você observa o seguinte, que um certo ator de ameaça, um certo grupo de ransomware, está utilizando uma daquelas ferramentas. E, de quebra, esse grupo de ransomware tem como alvo o Brasil. E, para piorar, o setor de saúde, que talvez é o setor que você trabalha. Opa, peraí. Eu vou criar uma hipótese. Será que, se eu executar, se essas ferramentas, a forma que essa ferramenta é executada, não foi posto no relatório, se ela é executada da mesma forma na minha rede, o meu CIEM consegue pegar, eu tenho logs que consegue me dar essa visibilidade, talvez ele vai dizer lá, ó, você precisa ativar o script block do PowerShell, que são desativados por padrão. Você precisa ativar o Sysmon para poder ter essa detecção. Será que eu tenho? Então, eu vou criar uma hipótese. E essa hipótese eu respondo sim ou não. Então, para poder detectar esse comportamento aqui, eu tenho que ter o Sysmon. Pergunta, o meu Active Directory, que é um ativo importante para a empresa, está sendo monitorado pelo meu CIEM, mas ele está com o Sysmon ativo para que possa coletar essas evidências? Não. Opa, peraí, então, tudo isso trabalhando em cima de um relatório que veio para mim e eu estou criando a minha hipótese. Então, a hipótese é de mais de alto nível, então você vai responder a perguntas, questionamentos, com sim ou com não. E vai tomando suas providências. Outra situação que você tem utilizando a hipótese é você se debruça no MitraTech, você tem lá os TTPs, táticas, técnicas e procedimentos. Dentro dos TTPs, ele pontua lá, ele vai te dizer quais são os grupos de ameaças que pode utilizar naquela técnica, a ferramenta, a forma de detecção e formas também de mitigação. Então, vou pegar uma técnica daquela, vou estudar e vou me questionar, vou criar uma hipótese. Numa situação onde um atacante XPTO
ele executa PowerShell de forma arbitrária. As minhas ferramentas hoje, o meu Fire consegue detectar, por exemplo, uma requisição utilizando um user agent, que é um PowerShell, sim ou não? Você vai lá fazer o teste, vai ver. Opa, executei, utilizei um user agent, né? Acessei, tentei acessar uma URL maliciosa e ele tem aí. O antivírus tem aí. Tá? Então é mais de outro nível, ou seja, é algo mais estruturado. Você vai trabalhar com informações já pré-definidas que vem para você de relatório de ameaças, tá bom? E com base em TTPs. Agora, o baseado em IOCs, esse é o não estruturado. Esse é o seguinte: você vai coletar informações de IP, URL, domínios, um hash, e vai tentar fazer buscas de queries. Ou até mesmo você cria um script de Bash, PowerShell, que vão procurar essas informações, usar regex, né? Para tentar identificar, por exemplo, quero saber se esse IP que foi visto no ataque com algo phishing em WhatsApp, ele apareceu aqui. Eu utilizo lá uma query. Vou procurar IOC. Tá? Então você vai procurar por baseado em IOC. Tá? É um pouco mais assim, é mais trabalhoso e não é tão efetivo. Porque, lembra, o IOC, ele, dependendo, se for IP, então o cara aluga um serviço na cloud. Alugou lá o serviço da cloud. Pegou uma porrada de IP lá. Daqui a pouco, ele descarta aquele sistema dele, pega outro. Aí, se você for, por exemplo, sempre utilizar IOCs, uma hora ou outra, você vai cair em falso positivo. Uma situação ali, tá bom? Outra forma, baseada em análise. Esse aqui, ó, é orientado a dados. Agora sim. Agora o que eu faço? Ele vai detectar anomalias mediante a um grande volume de dados que a sua ferramenta está recebendo. Por exemplo, CIEM. Muitos CIEMs hoje, eles têm recursos de machine learning, que ele vai trabalhar com o que a gente chama de jobs, né? Jobs machine learning. Ou seja, são trabalhos que vão detectar anomalias. Como assim, Wagner? Imagina o seguinte: ele vai coletar dados do seu Pyro, do seu WAF, do seu DLP, do AD e do máquina Windows. Do AD e Linux, por exemplo. Está trazendo aquela massa de dados. Humanamente não dá para você fazer hunt ali. Tá? É inviável isso. Por quê? Porque você vai ter logs, você vai ter eventos de rede. Tudo isso correlação e ainda mais. Até correlação com IOCs, por exemplo. Tá? Análise de entidades, por exemplo. E por aí vai. Então, assim, não tem como você fazer isso. O que, que vai fazer? A ferramenta ela vai analisar durante, sei lá, 2, 3, 7 dias, aquela massa de dados, e o que sair ali do seu normal, ele tem um baseline, sair normal, ele dispara, ele sinaliza. Não é um alerta, é uma sinalização. Ele vai te dar para você poder identificar se existe vale dessa anomalia ou não. Exemplo, os seus colaboradores fazem login normal em um dia de trabalho. Uma semana de trabalho, então, 8 às 18. Logou, deslogou, né, por exemplo. Terminou o expediente. Porém, percebeu-se que você observa que uma tela, um dashboard de análise, você observa que aquele colaborador ali, um colaborador, ele está logando, a conta dele está logando no horário não comercial, 10 da noite, final de semana, tentando, por exemplo, acessar um diretório que não é comum para ele, entendeu? Por quê? Porque até isso a ferramenta consegue pegar. Então, se a pessoa se conecta a um diretório, sei lá, dados, DP, lá, RH, todos os dias, basicamente. Então, ele já criou aquele baseline. Um determinado dia e um determinado horário, ele vai acessar a pasta financeira. Opa, peraí. Pode ter sido engano? Pode. Então, justamente, aí vai sinalizar, baseado em dados que eu tenho, que a gente chama de data-driven, meu hunt, eu vou ver a sinalização que ele está trazendo para mim e vou investigar. Vou pegar um log, um anterior, vou pegar também, tentar correlacionar com um evento de rede
para saber se ele, de onde foi que ele veio, essa conexão. Eita, a conexão ela veio de uma VPN. Opa, peraí, 10 horas da noite, tentando acessar a parte do financeiro, uma conexão de VPN da Argentina. Tem algo errado aí. Então aí já começa já tem insights para trabalhar com o meu hunting. Essas informações eu vou coletando para trabalhar, fazer meu hunting. E por último, o situacional, que é o seguinte: você vai trabalhar diretamente com o risco associado ao seu negócio. Como eu falei o exemplo no início. Então, imagina o seguinte: você tem uma empresa, uma fintech, setor financeiro, e você quer tentar identificar possíveis vetores de ataques para esse setor específico, setor financeiro. Então, você vai procurar vulnerabilidades que possam ter em sistemas que a tua empresa esteja utilizando. Você vai tentar identificar ativos. Opa, peraí. A minha empresa ela alocou ao provedor XYZ um bloco barra 30, barra 29, para ser utilizado nos serviços que ela dispõe para os seus clientes. A pergunta é, esses empresas eles estão limpos? Tá? Porque já aconteceu de eu encontrar uma botnet associada a um IP público de um cliente, mas é porque dentro a máquina estava infectada. Então, como foi que eu descobri? Fui analisar a reputação daquele IP e tinha lá os indicadores. 100% lá. Botnet e tal, mapeamento de pó. Opa, peraí. Aí o que eu fiz? Peguei o IP público. Galera de Faro, esse IP, ele está com o NAT interno para fora, está publicado, tem uma policy. Veja como é importante até isso. Imagina, se você não cria suas policies, se você não comenta a policy lá, para que você... Aí você lembra, o hunter vai trabalhar com dados, sempre com dados. Senão, ele não vai poder gerar informação que ele vai ver daqui a pouco. Então, foi lá, viu, era uma máquina virtual e foi simples de a gente conseguir achar, isolar essa máquina. Mas por quê? Porque eu tinha dados suficientes para obter essa informação. Ou então, essa é uma forma, é um hunting situacional. Ou seja, quais são os riscos que o negócio da minha empresa pode estar exposto. Então, eu vou caçar. Não sei, você vai perguntar ao cliente, não sabe. Você vai lá. Tem algum grupo de renda específico? Tem algum APT específico? Um ator? Enfim, será que, por exemplo, se eu pegar alguns e-mails de CEOs, de presidente da empresa, diretores, gerentes, eu colocar lá para pesquisar se estou em vazamento de dados, será que eu vou encontrar alguma coisa interessante? Tá? Isso aí é o que você faz, é um situacional. Agora, no eixo de maturidade do Threat Hunter, você pensa aqui, tá bom? A princípio, você começa trabalhando com indicadores de comprometimento, que são os IOCs, mas aí é interessante que você comece também a evoluir. Na maturidade, o mais alto nível que você tem é o análise de dados e o trabalhar por hipóteses, que é de mais alto nível. Porque aí sim, você trabalha com evidências de um ataque que ocorreu, que pode e que sua empresa pode ser alvo. Tá? Mas todos eles têm a sua importância. Todos eles têm a sua importância. O importante é você dar o passo inicial, mas que você fique ciente que existem ramificações, formas de você trabalhar com o Threat Hunter. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, tá? Se você estiver acompanhando no chat aí, quiser colocar no chat e falar para mim, ou abrir o microfone, você pode falar também, tá? Não precisa ficar acanhado, não, tá? Eu gosto, quando eu faço essas apresentações, eu gosto de deixar o pessoal bem à vontade para tirar suas dúvidas. Bom, e o Threat Hunter ele vai apoiar como? Só, justamente com isso. Quando eu tenho dados, preciso desses dados, ou seja, eu vou até conferir, né? O pessoal do SOC está monitorando, tá? Mas eu tenho esses dados suficientes para ter visibilidade, talvez eu totalmente não esteja pegando. Talvez as regras de detecção estão no modo default até hoje. Então, preciso ajustar. Nunca foi feito um teste, um APT Simulator na minha rede, para tentar entender se, de fato, algumas regras, né? Claro, não dá para você
testar todas as regras, mas pelo menos um apanhado das principais regras, que são mais críticas. O negócio, então, eu preciso ter os dados. Os dados, eles vão gerar informações para mim, foi pontuado, e essas informações geram inteligência de ameaças cibernéticas. Então, pode de ameaças cibernéticas. Então, assim, o Threat Hunt ele vai dar essa visibilidade. Ele vai trazer mais um apoio, né, mais de inteligência de ameaças. Ou seja, o SOC não vai trabalhar só com alertas. Agora não, agora ele vai entender que ele precisa fazer alguns ajustes e é preciso ter alguém para, de tempos em tempos, fazer um hunt e trazendo esses insights para o SOC. Opa, SOC, aquela policy lá do Firewall, do AF, precisa ser ajustado. Por quê? Porque está dando accept em ataque de SQL injection. Mais simples, né? 1 igual a 1, cara. Eu aceito lá, né? Não pode. Ajusta aí, pessoal. Isso aí, e aí você vai... O SOC agora vai ficar trabalhando mais, né? De forma mais eficiente. Bom. Cadê? Bom, e agora vamos fazer um resumo para não ficar só na conversa, né? Porque aí também cansa. Só tiver alguma dúvida, tá bom? Podem externalizar aí, seja no chat ou seja por aqui, tá? Então vamos lá, trouxe alguns casos de uso bem simples, tá bom? Não adianta trazer muita coisa complexa, mas assim, a ideia é que vocês, assim que a live finalizar, você tenha um entendimento da importância do Threat Hunt, seja, né, para o seu SOC, seja para você na sua operação, como você pode fazer de maneira simples, né? Sem ter tanto, preciso ter muitos recursos para trabalhar. Não. Até mesmo de forma gratuita você consegue. Tá bom? Então eu trouxe 3 casos aqui, tá bom, de uso, que a gente vai tentar trabalhar com eles, tá bom? Alguém quer fazer a pergunta? Opa, boa noite, beleza? Sim. Perguntaram Beleza? no chat o que você definiria como conhecimento essencial para quem está começando na área de Threat Intel. Caso De Threat Threat Hunt, Intel, né? né? Threat Isso. Hunt, né? Ela Então, falou Threat aí, Intel, não sei se tem diferença. a Threat Intel, então, vamos lá. O Threat Intel, ele se utiliza também do Threat Hunt, né? Então, assim, mas é um escopo um pouco mais diferente, tá? Ele vai usar o Threat Hunt, com as precedentes, mas ele é bem mais focado mais na parte de ameaça, ou seja, ele vai trazer insumos para o Hunt. Como assim? Imagina que eu tenho uma equipe de CTI, que é de Threat Intel. Essa equipe, ela tem um foco de analisar, mapear grupos de risco, podem atacar a minha empresa, vulnerabilidades e tal. E eles sempre trazem esse relatório. O que eles fazem? Então, eles podem se infiltrar em algum grupo, pode estar em um fórum e percebe que aquele grupo específico vai fazer um ataque. O que eles fazem? Mapeia para mim os TTPs, sou o Threat Hunt, e me passa informação. Olha, então exploração de vulnerabilidade. Será que a gente consegue evidenciar esse cenário aqui dentro? Aí eu vou criar uma hipótese para responder sim ou não. Tá? Então, o CTI, né, a parte de Threat Intel, vai trabalhar com isso, para trazer insumos para o Threat Hunt realizar as suas buscas, tá bom? Além também de trabalhar um pouco também com análise de malware. Então, bom, mas respondendo, para que você possa trabalhar com foco, né, com esse foco. Então, primeiro de tudo, né, você tem que ter a base, conhecimento, sistemas operacionais, você tem que ter redes, importantíssimo, um pouco de linguagem de programação de scripts para você automatizar uma tarefa. Você precisa conhecer, por exemplo, o modo, né, que o atacante age, né, os TTPs. Então, como é que eu faço para tentar fazer simulações de ataque? Então, geralmente, você entender, por exemplo, como é que uma ferramenta do NPM funciona, como é que uma vulnerabilidade ela é explorada. Quando eu exploro essa vulnerabilidade, como é que ela se apresenta lá no log? Quando alguém está explorando a vulnerabilidade, será que eu consigo ver processos lá, executando processos anômalos no meu sistema operacional? Eu consigo identificar, por exemplo, o que é um sistema, um processo que veio de um processo pai legítimo ou não, entendeu? Então, tudo isso basicamente você ter esse conhecimento e colocar também outras camadas. O OSINT, por exemplo,
Entendeu? Então, assim, a gente pode até fazer uma live com esse tema aí. Tá? Interessante também. Na verdade, eu acho que já tivemos também uma live. Alguma coisa de internet, se eu não estou enganado. Né? Lá no canal da gente, lá na RSPDK, você dá uma olhadinha. Mas eu acho que se não tiver, traz também que é bastante pertinente. Mas basicamente é isso. É você ter esses insights, né? E essa curiosidade, né? Não espera, não depender exclusivamente de ferramentas. Bom? Alguém mais? Tranquilo? Tranquilo, acho que respondeu a dúvida da menina ali. Certo. Obrigado, Leandro. Valeu. Então vamos lá. Então, olha, caso. Então eu estou aqui. Não vou esmiuçar, vou dizer, isso aqui é hipótese, isso aqui é situacional, isso aqui. Não. Eu vou trazer algum caso, uma situação. Então, imagina que você não tem uma equipe definida, mas você tem o espírito de um hunt, né, de um caçador. Você vai procurar essas informações aí e tentar achar algo anômalo. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho aqui? O caso 1. Então, a Agência de Cibersegurança e Infraestrutura dos Estados Unidos, CISA, tá? Ela adicionou ao seu catálogo de vulnerabilidades essa vulnerabilidade aqui, a CVE. Tá? O que acontece? Quais são os ativos que ela afeta? VMware vCenter. Então, bem utilizado nas empresas hoje em dia. Muito utilizado, na verdade. Então, com o profissional Threat Hunting, procure identificar ativos expostos na internet que podem estar relacionados ao seu cliente. Claro, não tem um cliente específico. Eu vou fazer um hunting, vou procurar. Por quê? Lembra, eu tenho aqui uma ferramenta muito utilizada no meu corporativo e eu tenho uma vulnerabilidade de quando? 2024. Estamos em 2026. Isso aqui foi recente, tá? Acho que foi há 15 dias atrás. E o CISA postou isso. Vamos ver se foi isso mesmo? Vê aqui, ó. Outra coisa importante, pessoal. A primeira dica aqui, ó. Tem uma conta nessa rede aqui, ó, X, ó, o Twitter. Tá? O X não serve só para treta, não, pessoal. Não serve só para treta, não. Ele serve para seguir muita coisa. Pesquisadores de segurança, de malware e tal, eles postam aqui mais rapidamente. Então, começa a seguir esse pessoal, pesquisadores, né? Principalmente a galera da gringa. Essa galera aqui, ó, é dos Estados Unidos, mas é um órgão com foco em cibersegurança. Então, qual é a data? Vamos ver aqui. Ó, tá bem recente. Dia 23 de janeiro. Eles inseriram, chamaram a atenção novamente para essa vulnerabilidade. Por quê? Quando acontece isso, uma vulnerabilidade antiga, e eles informando que colocaram novamente no seu catálogo, é porque ela está sendo explorada de forma ativa. Então, existem muitos grupos de ransomware e se utiliza de vulnerabilidades, equipamentos, para poder explorar essa vulnerabilidade, ter o acesso inicial, ou até mesmo fazer a exploração já estando dentro de um ambiente comprometido. Então, a primeira coisa, observar as vulnerabilidades. Então, o pessoal está alertando que essa vulnerabilidade está sendo explorada de forma ativa. Inclusive, o fabricante, Broadcom, fez esse report também, ó, atualizou essa CVE. A pergunta aí você pergunta, a minha empresa utiliza? Sim ou não? Se sim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, por exemplo, que seria interessante para a gente, tocando a vulnerabilidade. Qual a versão que é afetada? Vamos ver aqui. É muita coisa, né? Dá para a gente ler tudo, porque senão vai levar o dia todo. Mas vamos lá. Versão corrigida, né? Versão daqui. Foi afetado, né? As versões estão afetadas, né? Tá? Nessa situação aqui. Aqui embaixo, eu também tenho as versões 5 e 4. É tanto que ele traz aqui a versão 9, né? 8, não, 8, 8 e 7. E tem aqui os pets. Vou aplicar a correção. Beleza. Diante desse cenário, aí você pode até se questionar, será que já estou fazendo antes. Eu peguei uma notificação desses caras aqui, informando que essa vulnerabilidade está sendo explorada ativamente. Na minha empresa,
tem esse cara. Pergunto, questiono. Será que a versão que está lá, ela não está vulnerável? Sim ou não? Tá? Eu posso fazer o seguinte também, ó. Eu posso ter uma base de investigação. Aqui eu só estou levantando os meus dados que eu tenho para ter essas informações necessárias para poder investigar. O que eu posso fazer? Quem não conhece, é bom conhecer essa ferramenta aqui, Shodan. Por quê? Essa ferramenta aqui ela funciona parecido com o Google. Porém, ele vai mapear os ativos que estão expostos para a internet e vai te trazer informações interessantes. Então, por exemplo, eu sei o seguinte, que é uma vulnerabilidade que afeta o VMware vCenter. Então, produto vCenter. Olha a quantidade de vCenter publicado para a internet. Pergunta, alguém sabe para que serve o VMware vCenter? E aí? Sim, não? Já usa? Se usa, usa para quê? Sei, eu não sei não. Vou ficar devendo essa aí. Ó, Falaram aqui no chat virtualização. exatamente. Aí eu pergunto a vocês, por que o sistema de virtualização está disposto para a internet? E agora? Então, são questionamentos que o Hunter vai fazer isso. Por quê? Aqui, ele está trazendo a quantidade de ativos que ele detectou. Claro, existem outros termos, outras docs, que eu posso utilizar para detectar esses ativos. Isso aqui é mais simples que a gente tem. Mas aí, eu encontro no mundo 970 vCenters. Quais são os países que eles estão? Estados Unidos, Turquia, China. Interessante, né? Quais são as portas abertas? Então, o que é que ele faz, o Shodan? Ele é um crawler, vai mapear a internet, vai pegar esses IPs e serviços que estão publicados, vai trazer para a gente. Então, ele vai trazer, vai dizer de onde é que eles estão, as portas que eles estão associadas aos serviços que estão abertos, a quantidade desse total que tem lá. Interessante também, ó, trazendo os provedores, né? Isso aqui é interessante. Sim ou não? Ó, olha isso aqui. Por quê? Deixa eu voltar lá do. Não sei se vocês pegaram a visão. Se você não pegou, cuidado, porque os atacantes fazem isso e fazem muito pior, viu? Por isso que a turma é invadida. Porque pega um serviço como esse, publica para a internet, não aplica um PET, tá? Uma correção. Cadê ela? Olha, os que são afetados, certo? Ah, Wagner, mas você tem certeza que está vulnerável? Calma, Moreno. Calma. Estou apenas observando uma situação que, mediante um relatório que foi trazido, possa ser que ele esteja vulnerável. Mas a questão é por que esse cara, que o serviço dele é virtualização, que está exposto para a internet. Será que ele precisa? Talvez não. E se precisasse? Teria outras soluções, né? Para fazer isso. Mas vamos procurar um pouquinho mais aqui. Os países que ele detectou, 970 ativos com o vCenter. Então, eu estou fazendo um hunt no Brasil. Será que tem Brasil? Acho que não, né? BR. Ó, tem quantos no Brasil? 21. Você atua onde? Rio de Janeiro, São Luís? Onde é que você tem cliente? Será que o teu cliente não está por aqui, não? E ele não sabe? Por quê? Às vezes o cara monta o servidor lá no vCenter, aí vai lá no Firewall, talvez faz o NAT errado, apontando para a tua máquina. E aí já fica exposta. E termina esquecendo de deixar lá. Ou alguém precisa, ainda preciso fazer uma manutenção lá, o cara não quer acessar VPN. Ah, não consigo, não sei o que, tal. Publica aí, termina esquecendo.
Mas, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, vou clicar nesse primeiro aqui, não sei dentro desse cara mas eu poderia vir aqui e escolher uma região de algum cliente meu que esteja fazendo um mapeamento. Vou clicar aqui. Ó. Aí esse aqui é bom que só tem a porta 4x3. Menos ruim, tá vendo? V-Center e a versão. Tá com 3 aqui, provavelmente já tá corrigida. Mas vamos ver se tem algum cara mais afoito aqui, ó. Cadê? Esse só está com a porta. Queria ver que até pega um aqui que tava com um cara de portas abertas. Eu acho que não foi certo no Brasil. 79 PGP. Provavelmente está por trás, ó, Fortaleza. Está por trás de alguma para de algum exatamente, tá? O provedor dele está fazendo esse NAT para ele. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa interessante. Ah, sim, pronto. Olha aqui, ó. Esse tá interessante, ó. Porta 389. Serve para que essa porta? Alguém sabe? O cara publicou 80, 389, 443, ó. Tá bacana. 636, ó. E aí, deveria me preocupar ou não? Coloca no chat, gente. Coloca no chat aí, alguma coisa aí. Se manifeste. É, ele Manifeste, dá imagina porta, não a é? gente tá com um atacando. Oi? Seria uma porta para o LDAP, não? A versão insegura dele. A minha Exato. Aí eu seria te pergunto. Veja, ainda está publicado para a internet e com a porta é o DAP. Muitos ataques de órgãos públicos ocorreram porque houve uma vulnerabilidade no VMware, o atacante explorou essa vulnerabilidade, o VMware, o VCT estava configurado para autenticação SSO no Active Directory e para melhorar o usuário dele, é o usuário admin, estava no grupo admin. O que é que vai acontecer? Se um usuário que é criado por culpa de mim, então eu tenho acesso restrito também no Active Directory. Aí você olha, a máquina já não era nem para ter exposta para a internet. Ela está exposta, ainda mais com o serviço de autenticação do LDAP. Vejam aí o perigo que você tem aí. Aí eu pergunto, se esse cara fosse meu cliente, né? Teria que entrar em contato com ele, expor que talvez não pela vulnerabilidade. 6.5, acho que essa não estava lá na lista, não. Mas, pela exposição, talvez não nessa vulnerabilidade, né? Talvez não essa. Talvez outra. É uma possibilidade, tá? Porque a gente está trabalhando só com vulnerabilidade. Até então. Mas veja que esse ativo está exposto para a internet e está dando bobeira aí. Tá bom? Outra fonte de investigação que eu possa ter é esse cara aqui, ó. Gratuito, gente. Isso aqui, ó. Outra coisa. O Shodan, anualmente, ele faz o seguinte, faz uma promoção de membership. Ele é gratuito, tá? Eu recomendo que você faça o cadastro nele, porque fica melhor para fazer consultas. Mas quando você se torna membership, ele abre algumas funcionalidades e fica até mais rápido para você consultar. São $5. Baratinho para a quantidade de informação que você tem disponível para você fazer antes. Tá bom? Outro carinho interessante é esse cara aqui, ó. Shadow Servers. Ele tem sensores que vão mapear vulnerabilidades, ativos vulneráveis. Por exemplo, a vulnerabilidade que a gente estava vendo lá, essa você vê aqui, né? 24, tal. Espera aqui, tá muito pequeno para ver. 2024, 3079, né? Ó. Olha. Então, o que eu tenho aqui? No último dia, tá? Eu posso configurar para ficar, posso até plotar isso aí na minha área do software, né? Ou estou fazendo hunt, né? Sempre está observando isso. Pego vulnerabilidades específicas ou
Vendor também, que, por exemplo, não sei se eu estou com ela aqui. Ó. Fortinet. Fortinet tem foi uma vulnerabilidade bem badalada aí, que foi em cima do FortiClient SSO. Então, posso deixar automaticamente ele atualizando para me trazer a quantidade de ativos. Ó. No Brasil, tem 306 ativos com esse cara rodando, ó, que pode estar vulnerável ou não. No nosso caso, estamos vendo a vulnerabilidade do VMware. Quanto é que eu tenho no Brasil? 10. No Brasil, eu tenho 10. Que ele conseguiu mapear com essa vulnerabilidade. Quando eu usei o Shodan, ele me trouxe de forma geralzão. Eu só perguntei, ó, quem é que tem vCenter instalado? Então, de forma geral, ele trouxe para mim. Para contar tudo. Aqui não, aqui eu estou sendo bem específico. Estou perguntando aí, qual, no último dia, né? No último dia, eu posso pegar uma data específica e procurar. Também, ele vai aumentar ou diminuir, depende da quantidade. Ele vai, outra coisa importante que vai trazer para mim, ó, qual é a fonte? HTTP, né? Que a gente viu lá que ele tem serviço HTTP, seja na versão IPv4 como IPv6, também ele consegue capturar esses ativos. Então, ele tem uma vulnerabilidade, tem o serviço que pode estar ativo lá, e eu consigo fazer todo esse meu mapeamento. Então, ou seja, no Brasil, eu tenho 10 ativos aí expostos, pelo menos no último dia, nas últimas 24 horas que o sensor pegou essas informações. Então, veja aqui. É de graça isso aqui, tá bom, pessoal? Gratuito isso aqui. Não precisa pagar. Cadê a situação aqui? Outro cara bacana, ó. Netlas. Aqui eu tenho outra forma de pesquisar. Venho aqui. Colo. Vou aguardar um pouco, ele vai fazer esse. Outra coisa, essas ferramentas, né, Netlas, Shodan, eles têm uma base de dados, tá bom? Então, quando você faz essa consulta, dependendo, ou talvez demore um pouco, seja até um pouco mais rápido. Mas assim, geralmente está numa base de dados dele. De tempos em tempos, eles fazem um crawler novamente, porque pode acontecer o seguinte, aquele ativo que a gente viu lá com o VMware exposto, talvez se o cara tirar lá a comunicação daquele IP, ele sumiu, né? Ele já não tem mais serviço. Então, ele já, da próxima vez que o crawler rodar, ele vai remover aquela informação. Já coloca o. Tá bom? Aqui já é forma diferente, ó. Lembra que no Shodan tinha isso aqui, o título? Você percebeu bem lá nos resultados do Shodan, cada ativo que foi trazido na busca tem esse título aqui. Você também poderia pesquisar utilizando essa DOC. Aqui ele utilizou esse tipo de DOC, né? HTTP title, no título da página, ou utilização de certificado. Vestiver. É outra forma que tem. Então aqui ele vai trazer, veja que quando você faz o login, ele melhora um pouquinho essa visualização. Mas é só para a gente ter uma ideia de que como é fácil para um atacante detectar seus alvos. Então o Hunt vai fazer isso. Ele vai tentar detectar um possível vetor de ataque para tentar fazer com que não seja exposto, né, de forma explícita. Você consiga mitigar esse vetor de ataque. Então, esse foi o primeiro caso de uso. O segundo caso de uso que eu tenho aqui, ó. Então, a empresa XPTO identificou que um dos seus ativos encontra-se uma aplicação Apache, bem comum, né? Assim, muito utilizado, servidor web. Tanto ele quanto o Nginx são bem utilizados. Ó, vulnerável a CVE, olha só. Olha a data dessa CVE. 2021. Uma analista de inteligência de ameaça, né? Que é o Threat Hunt, né? Realize um hunt para detectar o grau de risco que a empresa pode estar exposta caso a falha seja explorada. Qual é a minha base? Aí aqui eu tenho o seguinte, ó, eu já sei que é uma vulnerabilidade, detectei essa vulnerabilidade lá no ambiente, então eu já tenho que correr para corrigir, mas assim, para dar uma olhadinha se eu tenho estatísticas sobre essa vulnerabilidade, tá bom? Novamente lá no Shadow Server tem uma tela, que é essa aqui, eu acho bem bacana. Pronto, essa aqui. O que é que ele vai fazer?
vai fazer um ranking. Claro, tem a data também. Ele vai sempre atualizando. Sobre as vulnerabilidades mais exploradas na internet. E olha o que eu encontrei aqui. Ó. Apache. A mesma vulnerabilidade que a empresa detectou lá no seu inventário. Outra coisa importante, pessoal. Para o hunting, para o SOC, inventário de ativos. E para a resposta a incidentes, inventário de ativos. Então, é muito importante você ter a sua base de ativos para poder identificar quem é dono do ativo, se ele está vulnerável ou não, tá bom? Nesse caso aqui, esse ativo, ele precisa estar nessas versões do Apache, para estar vulnerável. Então, se ele estiver, vai estar vulnerável. Tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu já sei aqui que ele está no ranking. Outra coisa importante, cadê ele? Apache HTTP Server. Essa vulnerabilidade já foi mapeada no Kevin, que a gente viu lá, que é do CISA. Ou seja, está sendo explorada ativamente, foi validado. E olha que interessante. Ransomware conhecido, ou seja, existem evidências de ataque de grupo de ransomware utilizando essa vulnerabilidade. Agora imagina, ativos expostos para a internet com essa vulnerabilidade. Eu acho que é difícil a gente encontrar, né? Vamos ver. Cadê a minha parte de Shodan? Tem que procurar pelo quê? Shodan Query. Produto Apache. A versão 2449, vírgula, por quê? Eu posso até ter um range, né? 50, 51, final, né? 52, por aí. Então, para fazer um range, para procurar essas versões, eu coloco uma vírgula. 2, 4, 50. Beleza. Então, vamos lá. Pronto, olha lá. Só. Eita, já fechando lá no P. Só abrir aqui. Deixa eu fechar do céu. A gente pode precisar desse camarada aqui. Ah, pronto. Vamos lá. Tá vulnerável, né? Identifiquei qual é a versão lá. Está sendo explorada o grupo de ransomware e também foi incluída no catálogo do CISA. Vamos lá. Para ser bem específico, eu coloquei aqui, o Brasil, que é a minha área de atuação. Produto Apache, Brasil, versão correspondente à vulnerabilidade. O que eu achei aqui? 25 ativos nessas localidades aqui. Não vou entrar em nenhuma delas, mas o que eu vou fazer? Vou acessar para o meu zone, só para a gente ver. Cadê? Aqui. Até então, né? Beleza. Olha, que bênção. Olha para isso. Ele vai mapear também, o Shodan tem essa capacidade de trazer para vocês as vulnerabilidades que os ativos, os serviços, esses ativos, estão expostos. Olha para isso. E aqui ele vai colocar o grau de impacto. Tá? Para essa vulnerabilidade. Só que a vulnerabilidade que está de 2024 vai correlacionar o ativo, o serviço que está vulnerável, Apache. Cadê? Será? O lugar que eu estou vendo aqui. Olha aqui. Estou vendo aqui a vulnerabilidade. Você vê lá. E o mais interessante, ó. Se eu fizer só isso aqui.
Olha, Exploit DB. Quem não conhece esse cara aqui, ó, é bom conhecer. Isso aqui é uma base de exploit. O que um exploit faz? Ele explora uma vulnerabilidade. Tem um código lá que vai explorar uma vulnerabilidade. Então, além dessa vulnerabilidade estar sendo explorada por um grupo de ransomware, tá? Ainda possui um exploit que você pode manipulá-lo para poder fazer até uma POC. Às vezes você utiliza esse exploit para poder fazer POC, né? E validar. Ou montar um CTF para poder trabalhar com isso. Então, veja o grau de risco que uma empresa, caso essa aqui também, né? Que é o nosso exemplo, ela está exposta por esse fato aqui. Está utilizando só essa. No caso, a gente estava procurando pela CVE 2021, mas olha a quantidade de CVE que tem aqui. 2025, 2024, por aí vai. Então, veja o serviço, Tomcat não, mas a faixa, e justamente a versão que está vulnerável. Tá? Então, e se eu não me engano, é a execução de código remoto, isso aqui. Aí eu pergunto, então vocês perguntam, a empresa tal foi atacada. Mas veja, olha a situação desse cara aqui. Uma vulnerabilidade, várias vulnerabilidades que estão aqui não foram corrigidas. Tá? E ainda mais, serviços expostos para a internet. Não era para você usar VPN, para usar esse tipo de serviço. Tá? Então, veja como isso aqui, ó, eu aqui não estou fazendo nenhum tipo de ataque, tá? É bom deixar isso bem claro. Isso aqui não é nenhum tipo de ataque. Tá? Isso aqui é um reconhecimento passivo, ou seja, eu não estou interagindo diretamente com esse meu alvo. Não estou. Estou coletando dados, né, da base aqui do Shodan para ter esses meus insights. Mas assim, da mesma forma que eu estou fazendo, o atacante também faz. Então, um cara que está motivado a fazer um ataque contra essa empresa ou algum fornecedor que essa empresa presta serviço, ele vai ter essa facilidade. Já está meio caminho dado aí. Já tem exploit e já se sabe que está sendo explorado de forma ativa. Só perguntas podem externalizar aí, tá bom? Cadê aqui? Pronto, aqui é só o Shodan, né? Foi feita a investigação. Tá? Ferramentas. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui a minha. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Se não der problema, não travar. Pergunta só palavra, pessoal. Fique à vontade aí. Só fechar esse carinha aqui. Esse. Esse. Cadê? Tá aqui. Eu acho que eu já cadê? Não, nessa taxa. Nossa, só ver. Pronto. Olha aí. Então, para o terceiro caso de uso, Track Hunt. Olha aqui essa situação. O colaborador, né, da empresa XPTO informou que ficou um arquivo em comum, por nome, ó, já escrito, né, a pasta downloads, o qual veio dentro de um arquivo pactado com a planilha. Tá? O antivírus não detectou nenhuma anomalia nesse arquivo. Então, vamos realizar uma investigação para ver se esse artefato malicioso ou não. Então, o antivírus não detectou nada, porém, o usuário achou estranho esse tipo de arquivo, né? Não é tão comum para ele. Beleza, então vamos lá. Cadê? Então, imagina o seguinte, mas eu estou nessa máquina aqui, tá? Uma remota ou não, enfim. E eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, PowerShell. Depois estamos com muitos PowerShell. São interessantes para isso. Qual foi o diretório? Foi dar o root. Para você estar aqui mesmo.
Beleza? Então tá. Alguns comandos interessantes. Deixa eu salvar aqui. Então, primeiro, né? Aqui para listar os. É a mesma coisa que o comando D, né? Tem lá. O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Eu tenho um arquivo. Tenho duas possibilidades aqui. Eu não sei que arquivo é esse. Que tipo de arquivo, assim, se é ofensivo, se não é e tal. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma pesquisa sobre ele, né? Mediante o quê? Mediante a busca de informações, né? O IOCIS. Então, eu venho aqui, ó. Vou vir com um hash desse arquivo. Tá? Então, vou utilizar o comando get file hash. Eita, pô, né? Aqui não autorizou o meu. Acho que não copiei. Deixa eu ver aqui. Foi na hora que eu atualizei ele, não atualizou, então vou mostrar ele. Copiei e coloco. Bora. Cadê? É o OLY. Tá. Então, no ataque, são deixados vestígios. Tá? Eles chamam de IOCs. Então, houve um ataque, foram deixados esses IOCs. Então, eu tenho um IOC, pode ser um artefato, pode ser um arquivo, né? De artefato. Eu posso obter também por forma de hash, posso pesquisar, e também pela URL, ou seja, ele foi baixado. Será que eu consigo saber de onde é que esse arquivo ele foi baixado? Consigo, tá? Tem um comando muito bom com a Shell, esse aqui, ó. Tá? Eu vou ter o conteúdo, tá? O stream dele, o identifier. Ele vai trazer para mim. Cadê? Pronto. A pergunta é: onde que esse arquivo ele foi baixado? Consegue ver aí? Sim ou não? Cut bons. Bom. Então, veja. O que é que eu tenho aqui de informação agora? Até então, só tinha o arquivo que foi informado que era um arquivo estranho, né, para o usuário lá, onde ele não pegou esse cara. Eu posso obter o resto dele para fazer pesquisas, para saber identificar que tipo de arquivo ele é. Mas também eu posso identificar de onde foi que foi baixado. De onde foi que ele veio, por exemplo. Ele veio de uma planilha, mas será que ele veio de fato da planilha quando extraiu? Ou foi só de um script que baixou? Então, ele baixou de onde? Ó? Desse cara aqui, ó. Então, agora eu tenho 10 IOCs, né? Eu posso pesquisar para tentar ter mais informações sobre ele. Então, eu sei que onde é que ele partiu. Foi dessa URL aqui, ó. Tá o arquivo hospedado nesse site e tem a minha hash. Então, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, por exemplo, virus total. Tá? Copiei. Virus total. Colo. Olha aí, bonito. Então, já imagina se você clica 2 vezes lá nele, se você não é alertado sobre esse artefato. Então, ó, ele é identificado 43 vendors, 64, como isso aqui. Troll, suspeito, tal. Entendeu? Ou seja, você está investigando, você está indo atrás de informação que até então você não tinha. Esse aqui. Lembro do arquivo, básico, tem detalhes disso aqui. Sobre utilizar de hash. O relacionamento que pode ter, por exemplo, uma conexão. Então, você, por exemplo, ele veio daquele cara lá, do. Deixa eu ver aqui, não. Ó, files catbox.mo. Veio daqui. Então, você pode tentar procurar aqui também. Aqui já aponta para outro local, para outra URL que veio. Ou seja, alguém hospedou em outro local para poder utilizar. Mas aí tem outros relacionamentos que você pode tentar edificar. Ele já pode ter sido apresentado assim, ó, tá vendo?
dropa desse, uma partezinha do código desse malware. Você pode baixar também nesse formato aqui, ó. Olha que interessante, quando eu falei para vocês, pessoal, você consegue identificar se um processo pai ele é legítimo ou não. Dentro do processo que ele está partindo. Qual é o processo pai dele? Por quê? Você pesquisa esse processo aqui, ó. É um processo legítimo do Windows, mas olha o nome do drop que veio, ó. Malware. Ele está o nome se apresentando. Por quê? Às vezes, mudando o nome, talvez o antivírus já não pegue. Já passa batido. Por quê? Porque ele tem um padrão lá. Você trabalha apenas com assinaturas. Então, se o seu antivírus trabalha só com assinaturas, pode jogar fora. Não serve. Ele tem que ter recurso machine learning para tentar entender TTPs. Para tentar entender o comportamento. Por quê? Porque, com certeza, esse cara aqui não vai sair de lá do Windows System 32. Vai sair de lá. Por quê? Porque lá é o diretório legítimo. Talvez ele não tenha permissão na hora que ele vai baixar esse artefato. Ele vai colocar outra pasta, outro diretório. Certo? Outra situação que eu tenho aqui também, por exemplo, eu sei que esse cara estava vindo desse local aqui, ó. Desse local. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pesquisar, tentar pesquisar isso aqui, ó. Ou a URL completa, né? Ou apenas o domínio, né, que ele está hospedado. Então, eu venho aqui, ó. Pego esse cara aqui. Cadê? Esse cara aqui, amarelo. Search. Bora pesquisar aqui para você trazer alguma coisa para a gente. Pronto. Ótimo. E também vai fazer, vai pegar esse domínio aí, essa URL que eu passei para ele e vai trazer a informação que eu quero. Se o site estiver ativo, o que ele faz? Ele traz um screenshot. Então, eu entendo o seguinte, eu não vou acessar aquele site, porque também pode ter JavaScript ali rodando e pode tentar capturar algo de acesso da minha máquina. Então, eu não vou até lá. Eu utilizo uma ferramenta que faz a varredura daquele site para poder identificar se ele é ofensivo ou não. Então, aqui eu entendo que ele é um tipo de repositório, né? Tipo Dropbox. Você pode fazer o upload de até 20 megas. Então, o que é que o camarada faz aqui? O cara coloca o malware, né, o artefato dele aqui dentro e faz o download. Então, se passar por aqui, ó, o antivírus ele só vai reconhecer se não conhecer essa assinatura aqui. Ó. Mas se ele reconhece esse cara aqui, um ofensivo, ou a forma que foi feito o download, ele pode bloquear. Que é o TTP. E aqui embaixo, eu tenho mais detalhes sobre esse meliante, tá? Então aqui, ó, por exemplo, olha, já foi apontado aqui, ó, um ofensivo. O URL House, que é um projeto que vai analisar URLs maliciosas. Vai achar daqui, olha para isso. Que bonito. Então ele está bem arrumadinho. Claro, existem e outros arquivos também, ó, tá vendo? PS1, ó. Isso aqui é o que? PS1, alguém sabe? Script PowerShell. Exato. Agora, por que o atacante utilizaria o script PowerShell? Para execução de scripts no host, imagina. Mas aí, exato, mas aí tem o seguinte, né? Porque o PowerShell é uma ferramenta legítima. Você bloquearia o PowerShell no Windows? Não, provavelmente não. A Você não não ser pode, que porque fosse- tudo no Windows é PowerShell. Se você bloquear a execução de PowerShell, você não faz mais nada. Então, por isso que os atacantes se beneficiam desse recurso. Então, se a ferramenta não entender que aquele comportamento utilizando o PowerShell ele é suspeito, anômalo, a ferramenta vai deixar passar. No máximo, pode acontecer o PowerShell e seu prompt lá, ele bloquear a execução do script. Mas aí é bem fácil de bypassar isso quando você coloca a flag correta aqui dentro para ele não bloquear, não restringir, liberar o acesso à execução de comandos. Entendeu? Então, assim, fica bem mais fácil dele poder executar. Tá? Então, eu vou utilizar ferramentas legítimas do sistema para não levantar suspeitas. Então, muitos administradores utilizam scripts de PowerShell para fazer diversos tipos de rotinas.
E essas rotinas ficam onde? Nas tarefas agendadas. Aí eu baixo um arquivo desses, fica lá nas minhas tarefas agendadas e ele fica lá, ó, tranquilo. O antivírus vai reclamar. O EDR talvez não. Tá bom? Mas aí quando tem uma solução que consegue entender TTPs, aí já é outro nível. Consegue ter uso de IA, um pouco de IA, um pouco de machine learning, aí fica bem mais interessante para se entender. Beleza, pessoal? Bom, dúvidas? E aí? Quer perguntar alguma coisa? Sabe que esse cara aqui até o final. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Tu lembra de ter mencionado ali no início sobre o uso de machine learning na análise ali do Cian. Uhum. Eu vejo que tem algumas frentes que estão usando IA para fazer análise dos logs. Como tu vê projetos relacionados a isso? Por exemplo, usar de IA para fazer auxiliar durante o traffic hunting. Sim, sim. Hoje, a triagem inicial, muitas vezes, ela é feita por IA. Tá? O que ela faz? Ela pega todos aqueles alertas, correlaciona com os dados que chegam e tenta criar uma cadeia de ataque. Forma uma cadeia sobre aquela cadeia de ataque. Né? Persistência, evasão de defesa e tal. Então, ele consegue fazer toda essa triagem. Agora, é claro, ele não está afirmando que é um ataque. Ele mostra que, mediante os dados que ele coletou, pode ser uma situação de uma persistência, por exemplo. Aí, o que a gente faz? A gente vai fazer uma análise para poder investigar, poder sair. Então, assim, já hoje a gente já consegue fazer. E outra coisa, análise de entidades. Utilizando o machine learning, eu consigo identificar padrões em comportamento na rede, usuário e hosts. Então, ele consegue diferenciar esses eventos e consegue trazer para mim um risco. Então, por exemplo, imagina que ele pega um usuário de então ele vai, dependendo da situação que ele foi visto, de alguma forma, ele vai trazer um grau de risco, sei lá, vai pontuar. Então, nessa situação, o root tem 80% de risco. Então, eu vou investigar. Estava relacionado aqui das logs, os alertas, eventos de rede. Tá? Então, a forma que eles utilizam de possível comando, ele consegue trazer isso, capturar essas informações, então é possível ter uma assertividade maior nisso aí. Então, hoje, a maioria das ferramentas para triagem inicial, elas estão utilizando sim IA e recursos machine learning para poder acelerar. Claro, lembra, acelerar o processo de uma possível ameaça. Só que aí, como hunter, você vai pegar aqueles achados para investigar. Sabe como eu fiz aqui? Tem um alerta aí, ou não, né? Às vezes eu vou trabalhar de forma que não existe alertas. Não tem alerta. Por quê? Porque seja uma situação de uma hipótese ou de uma ameaça que já esteja. Mas, assim, é muito importante que as ferramentas de monitoramento elas tenham também esses recursos para serem utilizados. Perfeito, muito Beleza? obrigado. Nada. E aí, alguém com mais alguma dúvida? Wagner, boa noite, tudo bom? Boa noite. Massa, velho, conteúdo muito bacana. Minha dúvida maior é o seguinte: nossas lives e encontros vão ficar sendo semanais mesmo? A ideia é que a gente crie, né, essa regularidade aí, né, para a gente poder trocar essas ideias. A ideia é isso mesmo, para a gente fazer, dar uma movimentada aí, né, ter uma dúvida e tal, trazer alguns temas interessantes para a gente poder trabalhar aí. Faz enquete, Wagner, no grupo lá de alguns assuntos que tu pode debater aí nessas lives aí. A gente faz uma votação, fica bacana também, velho. Beleza, tranquilo. Boa ideia. Massa. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, tá? Tem um ponto aqui, antes do finalizar, Wagner, que é isso que tu trouxe é importante porque é uma skill, né? É uma habilidade que ela é necessária, assim, né? Para quem não conhece o trabalho com acidente, né? Então, a gente usa muito, inclusive, eu estou usando no incidente que eu estou tratando essas skills de threat hunting, né?
Principalmente quando a gente está analisando a parte de IOA, né? Identificar padrão de ataque. Porque assim, né? O IOC é aquela informação que ela vem, né? Mas ela é mutável, né? Então, o cara está usando uma textura hoje, uma hash que seja, e amanhã ele está adquirindo outras plataformas, outros VPS e até mesmo os tipos de artefatos que ele usa, ela sofre mudança, né? Então, tem a necessidade de você saber o que procurar, como procurar, né? Para poder tratar isso. É muito bom. Pessoal, quero deixar aqui com. Cadê? Meu irmão, esse negócio de guarda aqui é bronca. Sério. Bom, pessoal, aproveitando o ensejo, tá certo? Então, assim, não dá para a gente mostrar tudo, né, como eu falei para vocês. É mais assim um overview que você faz. Então, veja, essa atividade que você faz, que eu mostrei para vocês, é algo uma parte do que eu faço no meu dia a dia, que você também pode fazer para procurar ameaças, tá? Mas o que é mais importante? O mais importante é você ter um fundamento daquilo que você está fazendo, tá? Então, pensando nisso, né, a Resguarda ela tem também uns treinamentos específicos para você aprimorar seus conhecimentos, inclusive o Incident Response, parte 1 e parte 2, eles vão iniciar neste sábado, tá? Então, se você tem interesse, quer conhecer como é que eu vou fazer a resposta, então veja, eu disse a diferença, né, entre o Threat Hunt e a resposta incidente. Então, a resposta incidente é justamente quando o incidente se manifesta, você detecta, né, no caso, seja por meio de um SIEM ou um alarme, ele vai fazer toda essa tratativa, né, vai fazer toda a parte de contenção, erradicação e recuperação daquele ambiente, tá bom? E segue também com as lições aprendidas. Então, agora, no sábado, começa o parte 1, que é a parte mais introdutória, ou seja, você trabalha no SOC, quer aprender como fazer uma resposta a incidente, introdução, entender qual é o processo, é o parte 1, tá? Agora, quando você vai trabalhar de forma mais prática, aí é o parte 2. Por quê? Porque a gente trabalha mais com laboratórios, certo? E no final, tem um war room, ou seja, você vai vivenciar uma situação de um ataque de ransomware. E o que você deve fazer? Você vai ter, por exemplo, pessoas se passando por gerentes, né, e te cobrando uma solução para aquilo que está acontecendo, porque é isso que vai acontecer no seu dia a dia, tá? Então, esses dois cursos vão começar agora, sábado. Tem esse de Threat Hunt também, que é mais específico, né, que é justamente uma atividade, você fazer caça a ameaças, tá? Que vai começar no dia 21 de março, no próximo mês, tá bom? Então, vamos lá. Quem adquirir esses cursos aqui, além deles, vai estar recebendo um curso de CIEM, que é um curso que eu tenho, tá? E um simulado com 450 questões para a prova Security Plus, a mais nova, né? Que é a 701. Tá certo? Então, adquirir um desses cursos aqui, tá? Qualquer um desses cursos, você, de brinde, vai ganhar esses dois treinamentos. Então, o curso de CIEM, tá? E o curso o simulado da prova da Security Plus, tá certo? Outros cursos também que nós temos aí, que vai seguir do segundo semestre, que é o curso de DEFI, que é bem diferente de uma resposta incidente, é bem diferente, tá certo? Muita gente confunde por aí, mas tem suas nuances aí. E o curso especificamente voltado para ransomware. Então, lembra, existem grupos, existem APTs, que são ameaças avançadas persistentes, mas assim, são patrocinados por Estados e nações. Porém, os grupos de são mais ativos. Por quê? Porque o objetivo principal deles é financeiro. Então, podemos dizer que eles são mais agressivos em suas campanhas. Então, como é que eu me protejo? O que é um ransom de fato? Como é que uma operação ela funciona? Uma campanha? Como é que eu mapeio? E aí vai ter coisas interessantes também. Por exemplo, no curso, você vai ter interação com agente de ameaça. Vai ter uma simulação lá. Então, dentro de um cenário onde foi feito um ataque de ransomware e o agente de ameaça vai estar lá interagindo com você. Então, você vai ter que dar o seu jeito de tentar proteger o ambiente. Tá? Então, assim, todos os cursos claro, né? Temos que são mais práticos que outros, né? Mesmo sendo introdutórios, a gente consegue
é encaixar um pouco de prática para que vocês possam aproveitar um pouco mais, não ficar só na teoria. Tá certo? Então, aproveitem aí, pessoal, essas oportunidades. Temos promoções também, então, alunos que já fizeram o curso, também tem promoção, tá certo? Tem os brindes, né, que eu falei para vocês, estão adquirindo o curso, você vai ganhar também o curso de CIEM e o simulado da Security Plus. Tá bom? Pessoal, queria agradecer a vocês, mais uma vez, aí a participação, tá bom? Muito obrigado aí por vocês terem participado. A live, ela vai ficar gravada, mas sempre é bom que você esteja ao vivo, por quê? Porque a gente pode trocar essas ideias, essas perguntas, né? Essa interação. Às vezes você, durante a live, você está com uma dúvida, ou até você vai ver um tema que você quer lá, já traz essa dúvida para a gente. Porque as minhas lives são assim, eu gosto de deixar aberto para que vocês possam também trocar essa ideia, para não ficar somente eu falando, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Vou aqui encerrar a gravação. Parar aqui, compartilhar minha tela. Se você tiver alguma dúvida ainda, pessoal, pode falar aí, tá? Não tem estresse, não. Vou encerrar a gravação aqui. Cadê? Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu pela aula, Boa noite, professor. pessoal, e até a próxima, tá bom? Valeu.